Bem-vindos ao podcast Conversas de Travesseiro com Will. O nosso primeiro episódio tem como tema Amar é Deixar Ir. Vou começar me apresentando, já que é o nosso primeiro episódio. Eu sou Wilson Robson, tenho 30 anos, sou professor de matemática e sou de Surubim, Pernambuco. Porém, há 4 anos eu moro na capital, em Recife. E o título do nosso podcast eu refleti muito, para chegar a uma decisão. E eu queria que fosse algo que passasse intimidade, sabe? Por isso de conversas de travesseiro. Me veio muito à mente a época de adolescente, que eu costumava ir para a casa dos meus amigos ou eles irem à minha casa e a gente ficava até a madrugada conversando, Gosto muito de fazer isso ainda, porém a frequência é bem menor, porque a gente sabe que a rotina da vida de adulto ela é muito diferente. Porém é algo que realmente para mim remete muita intimidade. Então eu gostaria muito de encarar esse projeto, sabe? Dessa forma, como algo íntimo, uma conversa entre amigos íntimos. Por isso que o Will também, porque as pessoas íntimas me chamam de Will ao invés de Wilson. Então, eu gostaria muito de que nossas partilhas fossem partilhas de pessoas íntimas, sabe? De que alguém que entra no seu quarto, que senta na sua cama para conversar com você, para partilhar vivências, histórias, experiências, e que tudo isso é algo que nós só fazemos com pessoas que temos intimidade. Então, que essas conversas de travesseiros, elas tragam muito conforto, traga direcionamento, traga alegria, traga paz, traga tudo aquilo que for necessário para o que você estiver precisando no momento, E como o tema Amar é Deixar Ir, por que da escolha desse tema? Porque ontem, eu terminei o meu relacionamento, Fazia pouco tempo, 2 meses de namoro. Porém, a gente sabe que quando se trata de relações, quando se trata de sentimentos, tempo não significa absolutamente nada, E lá no passado eu tinha muita dificuldade, sabe, com despedidas. Confesso que tenho um pouco ainda, sendo que hoje em dia eu encaro de forma muito mais leve, E até na hora que estávamos conversando, sobre o término do relacionamento, eu disse, a ele que eu sempre deixo as portas da minha vida abertas, sabe? Para que permaneça nela quem desejar, quem quiser, quem escolher permanecer nela. E eu aceitava muito tranquilamente a decisão dele de partir, de seguir a história dele sem mim, sabe? Não foi fácil. A gente sabe que nunca é fácil, Foi o meu terceiro relacionamento. Porém, foi de uma forma muito mais leve do que as minhas experiências anteriores, porque eu não desejaria nunca que ninguém permanecesse na minha vida se sentindo preso, sabe? Se sentindo que não queria estar ali. Então, foi muito em paz. Eu fiquei muito tranquilo nesse aspecto de saber que eu iria respeitar e respeito a decisão que ele tomou de seguir, pensando também que ambos cumprimos o que tínhamos para cumprir, um na vida do outro, sabe? Eu encaro muito a vida como uma estação de trem. Então, tem momentos que pessoas chegam na nossa vida e descem em uma outra estação. Tem pessoas que vão percorrer a nossa trajetória inteira com a gente. E tem situações que somos nós que descemos em algumas estações na vida de outras pessoas e tá tudo bem com isso, sabe? Eu sempre tive bastante dificuldade com essa questão de despedidas, mas à medida que a gente vai se tornando adulto, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo que isso é um processo natural da vida, sabe? Chegadas e partidas. E isso não só na questão amorosa, Nós temos também
as, as nossas relações familiares, nós temos as nossas relações de amizade, nós temos as nossas relações no trabalho. Então, quando a gente troca de emprego, a gente passa por um processo de despedida, né? Do deixar ir ou do ir embora. Assim como também nas relações de amizade, né? Porque por conta de inúmeros fatores, né? Fatores internos, externos, a gente acaba se aproximando de novas pessoas e se afastando de outras. Para mim mesmo, com esse processo de me mudar de cidade, né? Que eu era do interior e vim morar na capital. Foi um processo também de despedida, que também não foi fácil lá atrás, né? Próximo mês já vai fazer 5 anos que eu me mudei para Recife. E aí eu precisei ressignificar algumas dessas relações de amizade. E no começo foi muito difícil, né? Eu disse, minha gente, e agora eu vou para um lugar novo, que não conheço quase ninguém, construí minha vida inteira aqui, tenho um monte de amigos aqui, pessoas para contar nos momentos de dificuldade, sabe? Pessoas que eu compartilhava a vida e de repente eu me vi indo para uma cidade nova. E isso é um desafio muito grande, né? Porque é um recomeço. Mas ao mesmo tempo que em meio a todo esse processo eu fui percebendo a chegada de novas pessoas à minha vida, a construção de novas amizades, de um novo ambiente de trabalho. E tudo isso vai fazendo com que a gente vá percorrendo novos caminhos. E aí eu percebo que amar é deixar ir. E eu acho que foi exatamente isso que minha mãe fez naquele momento, sabe? Quando eu disse, olha, eu estou indo morar em Recife. Eu vou embora daqui da cidade. E de saber que ela gostaria que eu permanecesse ali, perto, né? Porque a mãe, ela nunca quer ficar longe da gente. Porém, por me amar, ela me deixou ir, sabe? Ela deixou eu seguir a minha própria trajetória, o meu próprio caminho. E aí eu fui percebendo ali, ela já foi me ensinando, sabe? Que amar é deixar ir. Que isso faz parte da nossa história, isso faz parte do nosso processo. E sempre vai fazer, né? Inclusive, também nessa questão de algumas amizades, né? A gente vai percebendo que vai se distanciando de algumas pessoas por conta da rotina, por já não estar vendo com a mesma frequência de antes, por estar morando em cidades diferentes, que nós estamos sempre em processo, né, de construção da nossa essência, nós estamos sempre nos tornando seres novos, porque as experiências elas nos constroem, e também tem pessoas que depois de um certo distanciamento, a gente vai percebendo que já não faz mais tanto sentido estar ali na nossa vida, né? Porque nós mudamos um pouco, porque a pessoa também mudou um pouco e tudo bem com isso. E já não tem mais aquela intimidade, né? Não tem mais aquela proximidade que se tinha. Às vezes até não tem mais o desejo mesmo de estar tão próximo, por conta de pensamentos que mudaram, né? De objetivos de vida, de percepção de mundo, né? Porque tudo isso vai fazendo com que a gente vá se moldando, assim, se moldando não, mudando, né? E eu acho um processo muito gostoso, porque a terapia, ela me ajudou muito em tudo isso, né? De perceber que são processos naturais, que está tudo bem mudar, porque eu acho que até na minha adolescência eu falava muito, eu sou assim, não vou mudar, sabe? E a gente vai percebendo que a gente vai mudando sim, e que tá tudo bem com isso, é muito legal. Inclusive eu gosto muito de imaginar que o Wilson de um ano atrás não é o Wilson de agora, e que as nossas relações elas vão fazendo com que isso aconteça, sabe? Então, voltando para a questão do meu término, eu olhar
no olho da pessoa, ele olhar no meu olho e a gente saber que ali existe sentimento, né, das duas partes, mas que por amar a gente deixa ir, sabe? A gente se despede, a gente dá o abraço, sabendo que é o último abraço. As lágrimas descem dos olhos, porque despedidas elas nunca são fáceis, principalmente quando a gente ama. Mas também quando a gente ama, a gente quer ver o outro bem, a gente quer ver o outro feliz e a gente apoia a decisão dele de partir, certo? Então, assim como minha mãe, por amor, me deixou ir, eu também o deixei ir, por também amá-lo. E na vida, a gente vai precisar fazer isso. E a gente pode aprender a tornar esse processo mais leve, sabe? Sem estar constantemente pensando, voltando para esse processo doloroso, para essa parte dolorosa, porque existe a parte dolorosa da despedida, mas a gente não pode prolongar esse processo de dor, sabe? A gente tem que parar e refletir a nossa vida dali para frente. A partir daquele momento, qual direção tomar, sabe? A partir daquele momento, como que eu faço para seguir? E aí é onde a gente senta, né, na nossa cama, pega o nosso travesseiro e começa a fazer as nossas reflexões. Quando se tem um amigo próximo, íntimo, a gente aproveita esse momento para compartilhar, não é? Para fazer essa troca, porque a gente sempre precisa de apoio nos momentos difíceis, né? Não é fácil a gente se abrir quando algo não tá legal e não é com todo mundo que a gente quer compartilhar isso. E a gente também precisa respeitar muito isso. Se é um momento que você quer ficar só, refletindo consigo mesmo, compartilhando a sua própria companhia, né? Mas o que a gente não pode fazer nunca, em hipótese alguma, é se isolar. Para algumas pessoas sempre vai haver essa necessidade de ter um tempo consigo mesmo, sabe? De parar e refletir sozinho. E é saudável, é legal. O que a gente não pode fazer é se isolar, sabe? Pegar esse momento e prolongar ele mais do que deve. Eu aprendi muito na época que eu frequentava um grupo da igreja, que falar cura, sabe? Só o processo da gente falar já cura. Então, esse é um dos objetivos, é falar das coisas sabendo que isso faz parte do meu processo de cura. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de escrever textos. E eu fiquei refletindo, como assim eu vou voltar a escrever um monte de textos que vão ficar em cadernos abandonados e que nunca vão ser lidos, nunca vão ser compartilhados, né? Assim como eu tenho inúmeros textos desde a adolescência e alguns cadernos que inclusive estão na casa da minha mãe até hoje, guardados lá, com pensamentos que nunca foram compartilhados. E aí foi onde me surgiu a ideia, porque ao invés de escrever, dessa vez eu não vou falar. Quem sabe aquilo que eu estou compartilhando vai tocar o coração de alguém, vai ajudar alguém em um momento difícil que esteja passando por algo que eu passei, ou que venha a passar, ou que tem histórias no decorrer do tempo que vai fazer com que a gente se identifique, sabe? Então disso eu tenho tanta coisa bacana a ser compartilhada, que ao invés de escrever num caderninho e deixar lá abandonado, criando poeira, abandonado, eu vou colocar na fala, eu vou botar pra fora, eu vou compartilhar com as pessoas e deixar que elas
tirem suas próprias conclusões, que elas sejam tocadas, que elas se identifiquem, que elas escutem esses áudios e pensem, eu tenho um amigo com quem eu estou compartilhando o travesseiro aqui e eu posso desabafar com ele as minhas histórias, sabendo que eu não vou ser julgado por isso, porque eu quero muito que esse espaço seja um espaço onde nós possamos ser nós mesmos, compartilhar as nossas emoções sem que nos sintamos julgados, certo? Então é um espaço onde você pode ser você mesmo, onde você pode expressar suas emoções, onde você pode colocar para fora aquilo que está sentindo, sem que ninguém esteja lhe julgando. Então, se nos seus processos de despedida, né, de deixar ir não são fáceis, então vamos aprender juntos que deixar ir pode ser um ato de amor e pode ser leve. E que o outro cumpriu na nossa vida a missão que tinha para cumprir e que nós cumprimos na vida do outro aquilo que tínhamos para cumprir. Eu acho que ninguém entra e ninguém sai da nossa vida sem que deixe algo, sem que deixe um aprendizado, sem que nos deixe um pedaço de si conosco. E aí é onde a gente vai parar e refletir o que é que nós estamos também deixando na vida do outro, sabe? Quando o outro já não estiver na minha vida ou quando eu não estiver mais na vida do outro, o que é que ele vai ter levado? O que é que eu vou ter ganhado? Sabe? Se chegou um momento que a porta da estação se abriu e eu precisei descer, então o que é que ele vai levar de mim com ele? E se a porta se abriu e ele precisou ir, o que é que eu carrego comigo, sabe? Então, quando a gente deita no nosso quarto, quando a gente está na nossa cama e vem todos aqueles pensamentos antes de dormir, que é onde a gente fica refletindo as vivências, o mundo, o que acontece de bom, de ruim, os nossos planos, os nossos sonhos, desejos, o dia de trabalho, de faculdade, de estudo, o que é que vai ser ali no dia seguinte, dos próximos meses ou dos próximos anos. E a gente sai refletindo tudo isso, né? Então, o que eu gostaria muito de deixar na mensagem desse primeiro episódio é isso. Que nós precisamos aprender que amar é deixar ir. E eu não estou dizendo que o deixar ir é fácil. E que vai ser fácil. E que não vai doer. Mas que quando nós amamos, nós não colocamos a pessoa numa gaiola. Nós deixamos a porta aberta. Porque nós deixamos livre. Amor é liberdade. Então, se tiver de ficar, vai ser por escolha, por decisão. Se não, cada um vai seguir seu caminho, a gente vai recomeçar, a gente vai reconstruir a nossa história e a gente vai refazer os nossos planos, os nossos sonhos e tudo que for necessário ser reconstruído. Então esse foi o nosso primeiro episódio do Conversas de Travesseiros com o Will. Espero que tenham se identificado, que tenham gostado, que tenham se sentido em casa e que saibam que temos aqui um espaço onde nós podemos compartilhar as nossas histórias sendo nós mesmos, sem julgamentos, sem amarras, onde nós sabemos que aqui nós somos acolhidos sendo quem nós somos. Um abraço e até a próxima.